Pois não. Na semana passada, nós paramos nesse slide, o despertar e a realidade. Vamos reler essas palavras que são de grande importância, porque é aquele baque, aquela grande virada na nossa vida, o despertar espiritual. A questão de suma importância para toda a humanidade neste planeta, nessa época, pode ser descrita e expressa por uma palavra: o despertar. Esse, obviamente, não se refere ao despertar corporal do sono, mas ao despertar mental, por meio da consciência intuitiva do aspecto mais interior do ego reencarnante, o Atma. O Atma é a expressão máxima do nosso eu superior, que referido na literatura teosófica como ego com E maiúsculo. Não confundi-lo com o ego psicológico com E minúsculo. Então, o ego reencarnante, o eu superior reencarnante, o aspecto mais interior ou superior, que é o Atma. E eu lembro a vocês que da tradição cristã fala-se muito do Pai Celestial. O Atma é uma representação do Pai Celestial na manifestação. E é o Atma que está em toda parte e que está em cada um de nós. Quando na tradição cristã fala-se no Pai Celestial, está se falando de Atma. Por isso, uma das expressões que encontramos na Bíblia, sede vós perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito, não é algo absurdo de o Pai que está lá no céu. O Pai que está no céu está também no extrato mais avançado de Atma, do nosso ego reencarnante. Então, o Pai que está no céu é a natureza última, mais elevada de nós mesmos. Então, ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito está ao nosso alcance, porque o Pai Celestial é o aspecto mais elevado do nosso eu superior. Então, os grandes místicos, os grandes yogis, os grandes santos, os grandes iniciados atuam, quando em consciência elevada, ao nível de Atma, ao nível do Pai que está no céu. Então, essa consciência deve ser considerada não tanto como uma consciência funcionando por meio de um veículo, mas como um portal ou uma senda para a realidade absoluta implícita na mônada. Agora, a mônada é um dos conceitos mais abstratos, mais difíceis, creio eu, para a gente realmente absorver da literatura teosófica. A mônada seria realmente o, o divino que está em toda parte e está em nós também. Então, ainda que a mônada, na linguagem que nós estamos acostumados, deixa entender que é uma coisa separada, especial, a mônada é o grande todo, é o Pai Celestial em tudo aquilo que está manifestado
e que não está manifestado também. A realidade absoluta implícita na mônada. Lembrem-se que, se vocês quiserem fazer perguntas, interromper, não se acanhem e podem fazer isso. A razão pela qual o despertar ocorre é um profundo estado de insatisfação com a vida que, felizmente, está ocorrendo cada vez mais. Poderíamos chamar esse estado de divina insatisfação. Eu ouso dizer, minhas irmãs, meus irmãos, que todos vocês que aqui se encontram já passaram por essa divina insatisfação. Num determinado momento da vida, sentiram que estava faltando alguma coisa para a vida de vocês, mesmo quando estavam bem casadas, estavam com um emprego satisfatório, que tudo parecia estar correndo bem, mas ainda assim, e às vezes por causa disso, despertava no interior: está faltando alguma coisa. O que está faltando, eu não sei, mas está faltando. A minha vida parece que tem muita coisa importante, mas o mais importante eu sinto, não sei como expressar, mas eu sinto que está faltando algo. Esse é o estado da divina insatisfação. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês já passaram por isso, não é verdade? Graças a Deus, passamos por essa divina insatisfação. E é importante a gente enfatizar o que condiciona, é uma insatisfação divina que nos retira desse mundo exterior voltado para a matéria, para algo que inicialmente a gente tem dificuldade de identificar, mas com o passar do tempo a gente capta, sente no coração mais do que raciocina com a mente, sente que é a essência da vida, é a razão de ser pela qual nós estamos aqui nesse mundo, na escola da vida, nos preparando, procurando retornar à casa do Pai. Então, esse aspecto de divina insatisfação é a grande virada na vida de todos nós. Quando a gente sente aquela divina insatisfação e algo em nós, sempre a gente encontra uma porta aberta, uma janela que aponta para uma determinada direção, uma oportunidade, algum grupo, algum livro, algum amigo que como que abre as portas para nós. O começo do despertar geralmente toma a forma de um crescente idealismo. Crescente idealismo. A gente não está querendo coisas materiais, é algo ainda, em muitos casos, que a gente não consegue identificar e qualificar, mas é um idealismo. Inicialmente, a personalidade relaciona isso com si mesma, mas gradualmente desponta a crescente convicção de que a preocupação com o bem-estar dos outros é mais importante do que a preocupação por si mesmo. Altruísmo, sermos capazes de escapar das garras do pequenino ego
que nos aprisiona no egoísmo, de fazer as coisas para benefício próprio. Chega num determinado momento que a gente sente que existe um mundo maior, existe uma necessidade compartilhada por toda a família humana e que nós nos sentimos na obrigação de nos prepararmos para caminharmos, quem sabe oferecendo um ombro amigo, oferecendo uma palavra de orientação, apontando o dedo na direção certa. Então, essa divina insatisfação nos leva a um crescente idealismo. Inicialmente, a personalidade relaciona isso com si mesma, mas gradualmente desponta a crescente convicção de que a preocupação com o bem-estar dos outros é mais importante do que a preocupação por si mesmo. Todo o sentimento de ser uma entidade separada vai sendo gradualmente reduzido até que finalmente é superado. O objetivo último da nossa aprendizado, do nosso aprendizado na escola da vida é que somos todos um. Obviamente, o pequenino, o ego, acha isso um absurdo. Cada um por si e Deus por todos. É a regra que nos é empurrada a goela abaixo pela sociedade consumista em que vivemos. Mas não, alguma voz, algum direcionamento divino nos diz que somos todos um. A pessoa que está despertando geralmente não está consciente das mudanças profundamente interiores ou desenvolvimentos evolutivos que esse desabrochar implica. Porém, ela experimenta um anseio pelo real e um compartilhar das experiências das vidas, não só dos seres vivos que estão com ela, mas de toda a vida sensível. O indivíduo pode, então, ser corretamente definido como desperto. Ainda que aparentemente acentuado nesse período histórico, o despertar espiritual sempre ocorreu. A diferença entre a pessoa que não despertou e a que despertou, no entanto, não pode ser percebida facilmente. Isso nos leva à conclusão que a gente não deve julgar os outros, não deve apontar um dedo condenatório porque a pessoa tem tais e tais tipos de comportamento que a gente acha que não são apropriados para aqueles que estão no caminho espiritual. Mas, como o texto indica muito claramente, a diferença entre a pessoa que não despertou e a que despertou não pode ser percebida facilmente. Por isso, deveríamos ser muito cuidadosos para não julgarmos somente pela personalidade exterior ou por seu comportamento, porque tais pessoas podem, de fato, estar passando por um tipo de despertar preliminar que, por enquanto, não é observável. Porque, vejam só, minhas irmãs, meus irmãos, o despertar, obviamente, faz com que a pessoa sinta que
precisa fazer algo. Meu Deus, existe um propósito maior na vida do que os objetivos materiais. Então, como existe esse propósito maior, a gente não vê que fulano, beltrano, ciclano possam ter sido tocados no coração por essa busca interior e ainda estão com dificuldade de fazerem certas mudanças comportamentais, porque quando a gente decide tomar uma direção diferente na vida, geralmente certos aspectos do nosso comportamento vão mudar naturalmente, sendo o mais importante de todos a diminuição de nosso comportamento egoísta e uma crescente preocupação com o bem-estar dos outros. Então, as pessoas podem ter uma certa dificuldade inicialmente para fazer mudanças na sua vida exterior que sejam observáveis, notáveis pelas pessoas ao seu redor. A transformação pode ser muito gradual e a da vida externa quase que não é discernível. No entanto, mudanças profundamente interiores podem estar ocorrendo. Um tipo de fermento está trabalhando como um levedo da mente. O fermento, quem lida na cozinha sabe da importância do fermento para certos pratos, principalmente para bolo. Muito bem. Então, existe também um fermento que vai levedar, fazer crescer o entusiasmo que nós sentimos em nossa alma, em nosso coração. Um redirecionamento, um abrir os olhos, como que tirar, abrir umas cortinas que impedem que vejamos o que existe no horizonte. E aí a gente, meu Deus, que beleza! E agora? Não, isso é tão bonito, tão bom, eu estou me sentindo tão bem. E a maior parte das pessoas, porque é da natureza humana, a bondade, o compartilhar com os outros, então as pessoas passam a querer fazer alguma coisa que venha a beneficiar os outros. É bem possível que nos primeiros tempos, os primeiros anos dessa mudança dinâmica que está ocorrendo em nosso interior, nós tenhamos dificuldades para fazer mudanças externas que sejam notadas pelos outros. Mas o objetivo não é ser notado pelos outros, mas sim ser de benefício para os outros. Ter aquela alegria interior de ter compartilhado algo, uma refeição, uma conversa, um alento, um encorajamento. Como é importante a gente se dar conta que todas as pessoas que estão ao nosso redor também têm problemas, também têm anseios, também têm limitações, e que nós, muito provavelmente, somos muito mais prendados com vários níveis de benesses em nossa vida do que aqueles que estão ao nosso redor. Então, surge
cada vez mais o anseio por compartilhar. E isso é uma indicação de que a pessoa está com aquele fermento divino em seu interior, levedando a força de sua vida para o bem comum. Esse conhecimento direto é o grande segredo. Ele revela a verdade profunda interior de extrema, irrestrita e universal unificação, de verdadeira unidade. Eu coloquei essas palavras em letras maiúsculas, chamando bem a atenção. Verdadeira unidade. Somos todos um. Vida espiritual são todas aquelas práticas que nos levam para uma crescente vivência da verdade que somos todos um. Os místicos, os yogis e aqueles que passaram por experiência de quase morte, todos eles dizem que a consciência superior é uma consciência de unidade. Somos todos um. Ainda que a gente possa ver, mesmo em estados avançados de consciência, algo que a gente identifica como eu, esse eu vai perdendo cada vez mais a sua força e vai se fundindo com o nós, com todos. Esse é o objetivo último de nossa vida, a vivência da unidade. Então, quanto mais rápido a gente conseguir expandir a nossa consciência do pequenino eu que é egoísta para um eu diferente, espiritual, que abarca, que se entrelaça com os outros que formam o grande um, a unificação de verdadeira unidade, que é a verdade real sobre a qual, ainda que isso possa ser estranho, toda manifestação está estabelecida nessa verdadeira unidade. Aí a gente fica, meu Deus, eu quero ter essa experiência, porque tudo que eu vejo, ele está certo. Tudo que eu vejo indica separação. Por que que a gente, o que a gente vê? A gente vê os corpos dos outros. Antes do nosso despertar, a gente identificava os outros com o corpo, com a personalidade do outro. Agora, nós estamos cada vez mais identificando aquilo que nós vemos, o corpo, como sendo o veículo de manifestação do verdadeiro ser, que é espírito. As palavras em nossa sociedade, no nosso mundo, em virtude do conhecimento limitado que nós temos da realidade última, as palavras muitas vezes cerceiam o nosso entendimento mais profundo, porque essas palavras tendem a identificar o exterior que pode ser percebido. O que pode ser percebido é material, mas nós não somos materiais, nós temos um corpo material. Portanto, as grandes palavras no yoga, e yoga é união, como também na vida ideal, são despertar e realidade vivenciada, como passar
do texto, nós vamos verificar como Geoffrey Hodgson reconhecidamente deu importância para esses dois termos, despertar e a realidade vivenciada. Renúncia. De maneira estranha, o poder na senda geralmente não é de ação ativa pessoal, é de silêncio e de total ausência de qualquer desejo pessoal. Desejo pessoal. Ah, é muito difícil para nós estabelecermos as fronteiras da ausência de qualquer desejo pessoal com a aspiração, por exemplo, de se tornar um portador da luz. Jesus convidou os seus discípulos a se tornarem pescadores de homens, pescadores de almas, porque o verdadeiro ser é a alma, não é o corpo. Um erro muito comum que nós verificamos em nossa tradição cristã é as pessoas dizerem que eu tenho uma alma. Ninguém tem uma alma. Todos são almas. Nós temos um corpo. Então, a gente vira os termos, os conceitos e, consequentemente, embanana completamente na nossa cabeça. Nós não temos alma, nós somos alma, nós temos o corpo. E são pouquíssimos aqueles que são capazes de dizer, reconhecendo a realidade de que são espíritos. Como é dito na Bíblia, bem no iniciozinho, Deus criou o mundo e criou seu filho à sua imagem e semelhança. Deus tem um corpo? Só se imaginarmos o corpo como sendo todo o universo. Então, Deus é espírito. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos, em nossa natureza última, espírito, mas nós temos um veículo de manifestação que é o nosso corpo. E é aí que a maior parte das pessoas tropeçam e tem dificuldades de colocar seus conceitos fundamentais no lugar certo. Que nós devemos ter total ausência de desejo pessoal, porque nós somos unos com todas as almas que perfazem o grande todo, a família humana. O poder consiste, em seu lado positivo, na faculdade de trabalho efetivo em qualquer campo, especialmente nas áreas escolhidas. Portanto, a ausência de egoísmo, autocontrole, desapego, ausência de paixão constituem o poder real do aspirante ao adeptado, aqueles que aspiram tornar-se mestres de sabedoria, consequentemente de salvadores da humanidade. Continuamos. A ênfase do ensinamento espiritual em todos os tempos, sempre foi nos ensinamentos básicos e suas aplicações práticas para a vida humana. Os grandes seres são seres sábios, consequentemente, sabem aquilo que a gente precisa, na dosagem que a gente precisa, na sequência que nós precisamos. Então, a ênfase sempre foi nos ensinamentos básicos e suas aplicações práticas para a vida humana. Atenção particular é dada sobre os métodos pelos quais
a máxima eficácia sobre a mente humana pode ser alcançada e o máximo progresso egóico feito pelos contribuidores individuais. Esses são os dois enfoques acentuados agora. Aí nós temos várias passagens do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson que nós pensamos uma aqui e ali que possam trazer o sabor da vida desse nosso grande irmão Geoffrey Hodgson. Durante as décadas de 1920, 30 e 40, e especialmente os anos da Segunda Guerra, foram um período de intensa preparação de Geoffrey Hodgson para seu trabalho posterior. Ele recebia quase que diariamente instruções superiores dos seus guias espirituais, ou melhor, para não deixar criar confusão com essa palavra guia, que é usada em outras tradições, os seus instrutores espirituais, muitas das quais foram registradas no seu diário, essas passagens. Uma coisa que ele registrou: ninguém consegue fazer progresso no caminho sem a experiência de angústia mental. Gente, meu Deus do céu, a angústia é uma coisa tão ruim, a gente não quer passar por isso, mas o passar pela angústia, vocês imaginem uma pessoa que está meio desorientada e vem um amigo, pega e o sacode pelos ombros, sacode, e pode parecer desagradável aquela sacudida. A angústia mental é uma espécie de sacudida da vida que nós recebemos. Ninguém consegue fazer progresso no caminho sem a experiência de angústia mental. Quando a gente passa por uma angústia mental, a gente não gosta daquilo e a gente fica buscando no nosso interior o que eu tenho que fazer para superar essa situação desagradável de angústia mental. Existem qualidades e poderes do homem que somente a angústia pode revelar. Eles pertencem à manifestação de Buda na personalidade. Getsemane, o lugar onde Jesus supostamente passou por grande angústia mental no final de sua vida, eles pertencem à manifestação de Buda na personalidade. Getsemane começa no momento em que o pé é colocado na senda e continua até o fim. Na verdade, a causa da agonia é uma ilusão, vista à luz da consciência do eu superior. Não há causa para a angústia, mas o eu inferior é incapaz de perceber isso na ocasião. Por quê? O nosso pequenino ego, o nosso pequenino eu, não gosta de mudanças. Ele quer continuar como as coisas estão, porque o pequenino eu é muito ardiloso. Ele não quer mudança. E se nota que nós estamos angustiados, mas, meu Deus do céu, por que é isso? Será que não é aquilo que eu estou precisando? Essa angústia mental nos levará mais cedo ou mais tarde a decidirmos por um caminho diferente, por um comportamento diferente, baseado em valores diferentes daqueles que nós temos no momento.
Então, o pequenino eu quer preservar o seu domínio sobre nossa vida e causa aquela angústia. E nos diz: deixa disso. A vida estava tão boa antes, por que que você vai ficar com essas minhocas na cabeça e querendo mudar, fazer isso, fazer aquilo? Curta a vida, aproveite aquilo que está à sua disposição. Em maio de 1940, essa passagem. Às vezes, é útil nos livrarmos do nosso passado e sermos simplesmente uma alma aspirando à luz. Com frequência, é um grande alívio fazer isso, pois assim, os assim chamados erros e quedas desaparecem e nota-se um certo frescor, novidade e brilho visível dentro da alma. Ela aparece como uma chama galgando cada vez mais alto. Na verdade, os obstáculos do passado não deveriam nos impedir. Deveríamos nos esquecer deles, jogando-os fora como roupas usadas, rotas, ainda que percebendo a utilidade que tiveram por algum tempo. Então, nós temos que ter perspectiva do caminho e realismo. Eu antes agia desse modo porque era o melhor que eu sabia fazer naquele período da minha vida. Felizmente, eu despertei, eu tive oportunidade de conhecer outras coisas, ah, ter um relance de outros caminhos, ter anseios por outras realizações. Então, o passado teve a sua utilidade no passado, mas eu não posso progredir se me deixar segurar pelo passado. Então, superar o passado. Na vida oculta, privilégios, posições e favores recebidos do exterior, ainda que recebidos com gratidão, são bem menos importantes do que as mudanças ocorrendo no interior. O que está ocorrendo dentro de você? A gente precisa se perguntar isso todos os dias. O que está ocorrendo comigo? Eu estou satisfeito com aquilo que está como que é, afluindo do meu coração, me apontando uma outra direção, me chamando para um outro caminho, ou eu quero permanecer no mesmismo, naquilo que eu vinha fazendo ao longo de toda a minha vida. Então, o importante é o que está ocorrendo dentro de você. Essa é a pergunta de suprema importância e nunca mais premente do que quando favores e preferências lhe são dados. Favores e preferências, por um lado, são indicações de que nós estamos fazendo alguma coisa de bem para as pessoas estarem satisfeitas conosco. Mas, por outro lado, nós não podemos nos deixar segurar pelas coisas do mundo material. Então, nós temos que tomar uma atitude de humildade quando tudo parece que está correndo muito bem, todo mundo fazendo elogio. Então, respire fundo, ouça, agradeça tudo que está sendo ofertado para você,
mas tenha em sua mente, em seu coração, qual é o seu propósito de vida. Será que para alcançar o seu propósito, as coisas como estão no momento atual devem permanecer assim? Ou eu estou num processo de mudança e devo aceitar e procurar fortalecer esse processo de mudança? Em outubro de 1940, ele anota algo sobre o ego e a personalidade. O ego maiúsculo, o eu superior e a personalidade. A dualidade da natureza humana torna-se muito pronunciada e notória em momentos de grande estresse. A personalidade é constantemente influenciada por seu karma. Passa por períodos de adversidade, estresse, provações e até mesmo de erros, e períodos de sucesso e felicidade. Os pensamentos e ações dos outros produzem seus efeitos. O Dharma do indivíduo, a sua, a, a sua escolha, o seu caminho a ser percorrido, está sendo trabalhado por meio da luz e sombra da vida. É muito importante a gente se lembrar sempre: a personalidade é constantemente influenciada por seu karma. No Ocidente, nós não damos a devida atenção ao conceito e à operação do karma em nossa vida. Nós esquecemos que a cada momento de nossa vida nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Como nós somos míopes espiritualmente, a gente acha que a gente colhe aquilo que plantou no momento anterior. A gente fez um elogio para uma pessoa e a pessoa retorna o elogio para nós. Então, é da cá, toma lá. Só que muitas vezes nossas ações do passado não puderam ser retribuídas por circunstâncias da vida. Então, nós temos é, aqueles que são chamados os senhores do karma, que são os seres mais evoluídos da hierarquia espiritual do nosso planeta. Eles armazenam absolutamente tudo que toda a humanidade faz e fez em momentos, em anos, em séculos, em vidas passadas. Então, tudo que ocorre em nossa vida é resultado do karma, resultado daquilo que nós fizemos no passado, seja esse passado recente ou bem anterior, que nós totalmente esquecemos. É por isso que muitas vezes a gente acha que fulano Beltrano está sendo injusto comigo, ele está me tratando desse jeito, daquele jeito, eu não merecia isso. A personalidade que é míope não vê a distância, não vê o que nós fizemos de bom e de ruim em vidas passadas, não pode associar aquilo que nós estamos recebendo da vida como uma colheita impreterível do que nós fizemos no passado. Isso é karma. E aí, se a gente conseguir se impregnar desse conceito fundamental da vida, karma,
a gente colhe aquilo que a gente planta, ainda que o plantio possa ter ocorrido em vidas passadas. Isso é essencial para o progresso na senda espiritual, na vida espiritual. Se nós não tivermos total aceitação dessa vivência do karma, nós vamos acabar tropeçando no caminho e desistindo do caminho, achando que nós estamos sendo injustiçados por isso ou por aquilo. A mulher eterna. Por trás de todas as mulheres existe a mulher eterna, a manifestação una como feminilidade. Em sua origem, ela é cósmica, sendo metade de toda a criação. A outra, a metade, é o homem eterno. E esses não são dois, mas um, pois ambos emergem da mesma fonte comum. Eles são expressões de uma unidade que combina e inclui os dois. É por isso que é tão importante para nós termos a sabedoria de entendermos o outro sexo, aqueles de outro sexo que compartilham da estrada da vida conosco, e à medida que os anos vão passando, a gente ah, coça a cabeça, mas meu Deus do céu, eles devem ter vindo de outro planeta aí, dizem que as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, isso, aquilo, porque são tão diferentes, mas são parceiros na escola da vida, no aprendizado de que nós somos todos uma grande família. Precisamos um dos outros, precisamos, inclusive, do ensinamento que o outro traz para nós, daquilo que nós vemos como diferença. Podem ser diferenças psicológicas em função da grande dádiva de maternidade para as mulheres. Os homens não sabem o que isso significa em termos de entrega de todo o coração para o bem da prole. Os homens são protetores dos filhos, fazem muita coisa, mas o aspecto emocional é diferente. E é por isso que a gente tem que entender um ao outro as expressões da mulher eterna com as expressões do homem eterno. E isso faz parte da grande lição da escola da vida. Sofrimento. E vamos passar essa parte aqui? Vamos deixar isso de lado? Não. O sofrimento é um grande instrutor. A ferida aberta é essencial para que o poder e a graça sejam vertidos. Meu Deus do céu, será que foi Geoffrey Hodgson recebendo instruções dos mestres que está escrevendo isso? Não está com cara, não. O sofrimento é uma das portas de entrada para o reino do céu. A bem-aventurança é outra. Esforço intenso, aspiração ardente, fidelidade heróica e abrangência de visão, pensamento e ação são também outros portais. A persistência é uma qualidade essencial. E parece que as mulheres são mais fortes em persistência do que os homens. Devemos sempre ser especialmente grandes na presença da pequenez. Olha, sermos grandes na presença da pequenez, generosos na presença da mesquinharia,
sempre amontoando brasas sobre aqueles em erro e permanecendo em silêncio quando acusados e julgados erroneamente, especialmente pelos líderes. Quando atacados, temos sempre que nos lembrar que o Mestre conhece os fatos e, portanto, não há necessidade de se defender, somente defender o trabalho. Tem uma expressão aqui que muitas pessoas podem achar estranha, sempre amontoando brasas sobre aqueles em erro. Ah, amontoando o calor do nosso amor e compreensão, calor do coração para aqueles em erro, porque todo mundo que está aqui está careca de saber que é difícil ajudar o outro que está em erro. Quando a gente procura uma pessoa que está fazendo uma besteira óbvia, como é difícil ajudá-la a mudar. Então, amontoando brasas no sentido, o calor do coração sobre aqueles em erro, o calor do coração, do amor, da compreensão, da aceitação da diferença. O outro não consegue ver. Lastimável é isso. Então, em vez de agredi-lo porque ele não está sendo capaz de ver, colocar o calor do coração, do amor, da compreensão em direção desses irmãos que estão no erro. Amor e poder. Para aqueles do segundo raio, só há um caminho, o da sabedoria e do amor. Mas é preciso aprender a ser completamente tolerante e apreciar as outras formas de evoluir, manifestar e servir. Uma dessas maneiras é a do poder, vontade, características do primeiro raio. E assim que ela possa e ainda que ela possa parecer errada, nem sempre será assim. Eu creio que a maior parte das pessoas que não são do primeiro raio tem dificuldade para entender as pessoas do primeiro raio. Meu Deus, como é mandão, como é mandona. Não tolero essa pessoa, está sempre querendo dizer o que é que eu tenho que fazer. Ela não me deixa em paz. E pessoas que estão procurando um poder. Na sociedade, a gente fica apavorado, mas, meu Deus, como é que vai entrar na política para sofrer tantas indignidades, insultos e situações difíceis para alcançar o poder? Isso indica alguma falha de caráter? Não. As pessoas de primeiro raio são absolutamente necessárias na sociedade. Eles são os líderes, os impulsionadores, ainda que no seu entusiasmo, na sua determinação, é isso e pronto, está acabado, nem sempre conseguem se assenhorar da orientação necessária. Então, o primeiro raio tem que ter sabedoria junto consigo, tem que ter abertura, mas é absolutamente essencial. Para as pessoas do primeiro raio, o poder é o seu santo grau e a sua busca. Grande poder cósmico pode fluir por meio dessas pessoas e exaltá-las, e elas devem expressá-lo, esse poder, de alguma forma.
aprender a ver a necessidade do poder corretamente usado. Eu sublinhei isso por conta própria. É, o poder corretamente usado é absolutamente indispensável na sociedade, na família, nos negócios. Procure compreender os homens de poder, mesmo quando eles pareçam estar totalmente enganados. Evite um julgamento apressado. Seja sábio a respeito do poder. Não é fácil, mas a gente tem que aprender. Sabedoria e desapego. A sabedoria do terceiro raio é um grande essencial. Devemos ser sempre desapegados e estudar o problema ou situação impessoalmente. Inúmeros fatores entram em cada problema e em cada motivo e conduta individual. E nenhum ser humano pode avaliar todos eles e assim julgar corretamente a situação. Erros. Aqui é uma outra passagem do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson que a gente sente um nó na garganta. Nossa, mãe, o que é isso? Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Eu acho que o problema foi a tradução. O camarada que traduziu esse texto aí não entendeu direito. Não pode ser assim. O caminho é a doutrina de que os erros dão frutos. Meu Deus do céu, erros dão frutos. Os erros são experiências muito valiosas, pois produzem dor. Ao produzir dor, como só umas poucas pessoas na sociedade são ditas de serem masoquistas que gostam de ter dor, 90 e tantos por cento da sociedade não gosta de dor. Então, quando produz dor, procura. Opa, o que aconteceu? Eu não quero passar por isso outra vez. Então, a oportunidade para a pessoa despertar e aprender com a dor. Os erros são experiências muito valiosas, pois produzem dor e, com isso, são educativos. O caminho mais curto e mais rápido é cometer erros e aprender com eles. Quando cometer erros, e o ponto importante é aprender com eles. Quando você vê uma fraqueza ou erro e determina-se a curá-lo, você manifesta a virtude oposta e a reta conduta. Nunca se esconda dos erros. Tem muitas pessoas que vivem tentando tapar o sol com a peneira, escondendo os seus erros, porque para elas é importante a aparência na vida social. Mas quando a gente está comprometida com o caminho espiritual, quando ocorre um erro, quando a gente sente dor, sofrimento, é o momento de parar. O que eu fiz que redundou nesse erro, nesse sofrimento para mim? Eu não quero passar por isso outra vez. Então, deixa eu aprender com isso. Essa é a atitude correta, que permite às pessoas fazerem progresso no caminho. Malogros kármicos. No ocultismo, devemos aprender a aceitar tudo com naturalidade, especialmente as rejeições, desapontamentos e dores. Nós criamos nossos próprios malogros com mesquinharias e erros que se originam dessa. Nossos malogros são nossas colheitas.
significa lei de causa e efeito. Nós colhemos aquilo que plantamos. Tudo ocorre por nossa própria culpa e de mais ninguém. Lembre-se disso. Recuse-se a admitir a possibilidade da menor injustiça no grande tablô da vida. Recuse-se a admitir a possibilidade da menor injustiça e siga adiante. Tudo é karma e o karma é tudo. Se a gente tiver coragem de escrever em letras garrafais e colar em 3, 4 lugares que a gente vê todos os dias, no espelho, na geladeira, em lugares em que a gente vá ver e vá se lembrar, e com isso trabalhar na mudança daqueles condicionamentos errôneos que nós herdamos do passado. Né? Tudo é karma e o karma é tudo. As aparentes injustiças têm a ver com coisas que nós não, causas que nós não conseguimos voltar atrás no passado. Mas se a gente acredita que Deus é amor e também é justiça, vocês acreditam que Deus é amor, mas acreditam também que Deus é justiça? Se Deus é justiça, o que acontece conosco é nossa colheita, é justiça, é karma. Tudo é karma e o karma é tudo. E tudo está bem. Não busque consolo, cura, comiseração. Isso denota franqueza. Busque simplesmente mudar. Yoga e o Logo Solar. O supremo objetivo do yoga, lembre-se, a palavra significa união. É um estado de estar sem pele, sem arestas e de total submersão da pseudo-individualidade do yogi no oceano ilimitado da vida eterna. Todos os outros resultados do yoga deveriam ser considerados como intermediários, levando somente à absorção no Supremo, à absorção no todo. Os místicos podem desdenhar o interesse em Kundalini, chakras e a ascensão gradual dos planos e níveis de consciência, porque o seu caminho é a rendição completa e total imediata. A perda do eu levado a tal extremo que a bolha do eu é estourada. Não tem mais eu, tem só Deus. Eu me entrego a Deus. Esse é o caminho dos místicos. Aproximação aos mestres. Podemos nos aproximar dos mestres em pensamento a partir de baixo, em reconhecimento de sua estatura superior. Humildade, devoção e dedicação caracterizam essa aproximação válida e frutífera. No entanto, se a unidade e a universalidade do espírito essência uno forem ao menos vislumbradas, então a aproximação será feita do nível daquela essência e daquela experiência da unidade. A, a aproximação dos mestres. O Atma é compartilhado por todos. Então, Atma é Deus em nós, é compartilhado por todos. No adepto, ele é um poder conscientemente utilizado.
no aspirante é primeiro percebido intelectualmente e mais tarde intuitivamente. Embora a reverência e a homenagem permaneçam e a humildade na presença da suprema grandeza seja natural, no entanto, a aproximação aos mestres é mais ao nível do espírito universal e menos ao nível de homem para super-homem. Esse homem para super-homem, na nossa sociedade, a gente tende a preferir isso, endeusar os mestres, sabendo que eles são nossos irmãos mais velhos, e eles preferem que nós os consideremos assim. Novo poder. Em outubro de 1945, a Segunda Guerra Mundial está terminando. O novo poder. Consciente de uma marcante mudança interior, Geoffrey Hodgson ditando esses pensamentos. Um novo nível e altura, não tanto de consciência, mas de poder. Um intenso poder ardente vindo do interior e de si, agora está disponível ao nível da mente. Ele falando de suas experiências. Esse poder, confere estabilidade, habilidade e um senso de domínio sobre a fraqueza. É um poder que pode ser acionado para intensificar a vontade, para mudar uma tendência indesejável de pensamento e sentimento. Compreendendo que manas dois, o astral, o cérebro e o corpo, o nosso quaternário inferior, não precisam, na verdade, não devem ficar rígidos com relação a esse poder, mas sim ficar inteiramente relaxados e deixar que ele atue. Essa é a verdadeira técnica. O ego, o eu superior divino, intenso, e a personalidade descontraída. Vidas passadas. O mestre Polidórios Issurenos me dá informação sobre algumas de minhas vidas passadas. Partindo da última, são Inglaterra, no século XVII, terminando tragicamente na meia-idade. Índia, no 10º século, como médico. Roma e então a vida judaica, quando nos encontramos, ele, mestre Polidórios e Surenos, como filhos judeus naquela vida. E Aristóbulo eram meus amigos. Ele, Aristóbulo, era um obscuro, não, ele, perdão, mestre Polidórios e Surenos, filhos judeus, era um obscuro escritor e filósofo alexandrino. Aristóbulo era o filho de Alexandre Janeus, que é dito ter reinado no tempo verdadeiro de Jesus, ou seja, os anos de 103 a 76 AC, antes da nossa era cristã. Então, ele está nos dizendo aqui, com todas as letras, que Jesus não viveu, não nasceu no ano 1 de nossa era. Ele já tinha morrido há mais de 6 décadas, quando iniciou-se a era moderna, a era supostamente, erroneamente chamada de era cristã. Então, o Alexandre Janel, que reinou no tempo verdadeiro de Jesus, 103 a 76 antes de Cristo, e um príncipe da Judéia. Notável, pois eu não conhecia nada sobre Aristóbulo, exceto seu nome.
No entanto, as datas estão certas, está enfatizando isso. Botando um parênteses, vocês já ouviram dizer que muitos historiadores, para não dizer todos os historiadores, dizem que jamais foi encontrado nenhuma referência que pudesse ser acreditada de que Jesus tinha existido, porque os pesquisadores pesquisam no período em que a igreja diz que Jesus viveu, do ano 1 ao ano 33 da nossa era. E Jesus não viveu naquele período. Por isso, os historiadores concluem que Jesus não existiu. Na verdade, Jesus não existiu nesse período que a igreja aponta como tendo sido da vida de Jesus, porque Jesus já tinha vivido os seus 30 e poucos anos, um século mais ou menos antes da nossa era. No 60º aniversário de Geoffrey Hodgson, ele recebe um presente, uma informação por parte do seu mestre instrutor. Então, foi registrado. Você veio à Terra há 60 anos atrás. Você veio com a missão de ensinar a humanidade e com um impulso para inquirir a respeito da verdade. Você nasceu nos templos da Caldeia, no Egito, Grécia, e estava destinado a juntar os fios, os escamas, as tendências e os conhecimentos dessas vidas nos templos. Os aparecimentos intermediários em Roma, Índia e Inglaterra foram menos ocultos e mais mundanos, ainda que um interesse no ocultismo estivesse presente neles. Mas a última vida no templo foi a judaica. No primeiro século, quando nos encontramos, o mestre filos-judeus, Polidoros e Surenos, ditando para ele. Sua mãe, Egito, lhe recebeu, então, em seus últimos dias e lhe deu sua paz. Recebeu-o no santuário e lhe colocou para descansar. Aristóbulo foi seu amigo e reiniciou em sua velhice. Continuando, então, essa passagem, a vida mundana, então, testou-o e fortaleceu-o. Roma lhe deu estabilidade. A Índia, a faculdade metafísica, pois você foi um médico da lei ayurvédica, perdão. Estudou ervas e minerais, tanto em suas propriedades ocultas como físicas, mas viveu no mundo exceto por um guru instruído. Isso foi no século X, após um longo devacão. Depois veio a vida inglesa nos templos de Tudor como um fidalgo com terras que terminou tragicamente na meia-idade. Aquela morte pagou muitos débitos kármicos e desobstruiu o caminho para esta vida mais frutífera em que a roda girou inteiramente e você está de volta outra vez no ocultismo. Agora, sendo está livre diante de você e está de volta a casa. Eu estou vendo que a hora já está avançada. Eu acho melhor a gente parar aqui e vamos, então, abrir para a nossa troca de informações. Estejam à vontade para fazer perguntas que desejam fazer.